vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por tudo que nos traz de orientações, estudos, né? Que nos orienta e nos traz o fortalecimento para que a gente enfrente todas as nossas dificuldades, né? Vamos então, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também elevar a nossa gratidão a doutor Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido orientador e chefe de toda essa equipe médica que está sempre junto de nós, trazendo o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja sempre junto deles. Muito bem. Hoje nós temos o nosso estudo baseado na lição 46, que tem o título de Na Cruz. E este ensinamento de hoje vai nos falar um pouco sobre a passagem de Jesus entre nós, né? Então ela começa nos dizendo assim, que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 42. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Sabemos disso, né? Que ele fez uma obra maravilhosa em sua passagem, mas não pôde fazer nada em benefício próprio, né? Mas tudo tem uma explicação. Emmanuel nos traz a seguinte orientação sobre esta frase. Sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente.
cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Hoje essa lição é maravilhosa, né? Falar de Jesus é muito gratificante. E falar desta situação que Jesus passou entre nós é muito doloroso, na verdade, porque na época eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham outros tipos de verdade na ocasião, né? Inclusive quando iniciou-se todo esse processo, né? Pilatos indagou o povo, fez uma pergunta: que mal fez ele? E o povo gritava, insistindo que ele seja crucificado, né? O povo pedia isso, para que Jesus fosse crucificado. E aí Jesus, diante desta situação, passou por inúmeras humilhações, humilhações de todas as espécies, né? Foi tripudiado, foi judiado, apanhou, né? Colocaram uma coroa de espinhos nele, né? Então, era uma situação humilhante. E após ele chegar ao Calvário, foi crucificado entre dois ladrões. Mas antes, lhe ofereceram vinagre com fel para beber. Ele provou e recusou. Né? Porque esta humilhação, servir a um homem dilacerado, vinagre com fel, por que isso? Qual o objetivo dessa humilhação toda, desse sofrimento? Né? Mas tudo estava escrito. Não é? Jesus teria que passar por tudo isso para nos salvar, para que a gente pudesse ter a nossa vida eterna, que a gente se salve através deste sacrifício que Jesus fez por nós, né? E aí, em todos os momentos, ele era desafiado nesta caminhada que ele teve. Ele era indagado: por que que não salva a ti mesmo? E assim foi todo o caminho. Pois é, tu salvou tantos, recuperou tantos, ressuscitou homens. Por que que não salva a ti mesmo? E a célebre pergunta: és rei? És rei? Isto eram as indagações que eram feitas a Jesus. Né? Então, vejam quanto amor, verdade e paz ele nos trouxe e nos ensinou tê-las e conquistá-las, né? Porque sabemos que a nossa caminhada, nós estamos sempre
enfrentando dificuldades. Dificuldades que não passam perto da dificuldade dos momentos de sofrimento que Jesus passou. Né? Então, sabemos que a nossa caminhada será sempre assim, dificuldades, para que a gente possa aprender e se melhorar. Né? Estava ali, naquele momento, vencido pelos interesses mundanos do povo. Não é? Os irmãos, haviam outros interesses que não era a espiritualidade. E o que Jesus veio nos trazer foi justamente isso. Né? Os ensinamentos da continuidade da vida. Foi ali que ele iniciou o processo de nos orientar, de abrir as portas para que a gente entendesse melhor, né? Para que a gente pudesse saber que existia um outro mundo nos esperando. E era para este mundo que nós temos que trabalhar, exercer a bondade, a caridade, né? Então, vejam que o povo não sabia o que fazia, né? Vencido, ele se tornou ali vencido e supliciado, né? Mas pede ao Pai, injustiçado ali naquele momento, né? Mas ele pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Até neste momento, ele demonstra, neste ato, o amor, o tamanho desse amor que ele tinha por nós. Então vejam que Jesus nos provou todos os caminhos, nos mostrou todos os caminhos para a nossa redenção e a nossa caminhada, para que a gente fique mais próximo dele. Né? Este ato de pedir ao Pai que nos perdoasse é impressionante a bondade que ele colocou neste coração. Ele teria condições de mudar todas essas regras. Afinal, ele era filho de nosso Pai, né? Mas, este momento, ele optou de passar todo esse sofrimento para nos salvar, para que a gente pudesse ter um horizonte à nossa frente, que a gente pudesse trilhar caminho de carinho, de fé, de bondade, né? E ele deixou muito claro que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém chegaria ao Pai se não fosse pelas mãos dele. Isso ele deixou muito claro. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto nos mostra que ele tem todas as verdades com ele para nós. E a vida, essa vida que ele nos coloca para que a gente possa trilhar bons caminhos, para que a gente possa evoluir, estar mais próximos dele, né? Ele, na cruz, era a verdade torturada, silenciosa, entre a fé e o amor, sustentada e erguida para a justiça divina. Isto é o que ele queria, que a justiça fosse feita, justiça divina fosse feita, né? Em torno de Jesus existia o silêncio, é a claridade de um mundo melhor. E ele, com todo a sua
bondade, todo o seu caminho que ele pôs para nós, ele soube nos saber que mais, igualmente, a dor de não seres compreendido, a dor para que nós não fôssemos compreendidos. Contudo, essa espécie de renascimento não será doloroso. E aí, a gente tem algumas situações que eu peguei, né? Por exemplo, a ave. A ave destrói a casca onde se formou, aonde ela foi geminada. Ela destrói a casca para receber a vida, para ter o amor, né? E a semente? E a semente que sofre a dilaceração, que ela, numa cova desconhecida, para que ela floresça, para que ela vingue e seja fruto maravilhoso, não é? Então vejam que exemplos maravilhosos esses, a renovação, não é? A bondade que vem por trás do sofrimento, do desgaste. Portanto, lembremos que o Senhor escalou o Calvário da cruz, escalou o Calvário com a cruz nos ombros, ombros feridos, dilacerados. E ninguém o seguiu na morte afrontosa que fora imposta a ele, à exceção de 2 malfeitores constrangidos, né? Estavam ao seu lado, que receberam como punição e obediência e justiça estarem ao lado de Jesus, mas foram vitoriosos por estarem ao lado do nosso Mestre. Então, recordemos dele e sigamos os seus exemplos de bondade, de fé, de amor, tolerância, perdão, todos os ensinamentos que ele nos trouxe através do nosso Evangelho, as nossas leis morais. Não te esqueças do divino amigo dos homens. Olha bem, não te esqueça do divino amigo dos homens. Não somente viveu, mas lutou e sofreu. Lutou e sofreu. Sozinho. Mas foi perseguido e crucificado. Vamos louvar ao nosso querido Mestre Jesus com este ensinamento de hoje, do sofrimento que ele passou, de tudo que ele fez em nossos benefícios, né? Porque tudo foi em nosso benefício. Foi para nos salvar. Este é o grande momento dessa lição que nos ensina o quanto tem de amor essa cruz onde Jesus passou. Ali está depositado toda a grandeza desse amor e justiça que Jesus tem para conosco. Porque o que fizeram não foi certo. Sabemos disso. Precisamos construir um novo mundo. E estamos aí, às portas do mundo de regeneração, para que a gente abandone os sentimentos maldosos que se alimentam em nossos corações. A paz, o amor e o entendimento, o grande caminho de nossa redenção. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Está aberto o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Seu Danquimar, Oi, dona Serê.
A lição hoje foi muito linda. Realmente, Jesus sofreu muito por nós que não merecemos tudo que nós somos hoje em dia. Jesus foi levado ao lenho para lavar as nossos pecados. Não reconhecemos mais o nosso Salvador. E até hoje, continuando pecadores, insensíveis ao sofrimento de nossos irmãos sofredores. Mas Jesus não abandona seus filhos. Ele nos deu a salvação através da reencarnação, onde purificamos o nosso espírito e, através do sofrimento, nos levando ao caminho evolutivo. Mas com nossos pensamentos negativos, egoístas, será que merecemos o amor de Jesus? Pensem bem, que ainda temos tempo de mudar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Mas nascemos simples e ignorantes. Condenamos Jesus pelas nossas faltas, pelo nosso egoísmo e pela nossa falta de fé. Somos condenados ao sofrimento. Por isso Jesus foi condenado pelo povo. Pilatos lavou suas mãos, pois estava condenando um homem sem pecado. Hoje, a cruz pesa no nosso espírito e padecemos por isso, que é o mais importante. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Que assim seja. Muito bom. Quem quer falar? A mensagem da cruz, ela é dolorosa para todos nós, como já foi falado, né? Se a cruz para o Cristo representou a passagem, para nós significa a redenção, a regeneração, a nossa salvação. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. A cruz para nós representa todos os nossos desafios. Olha, quantos desafios! Uma vez eu estava ouvindo uma palestra e o cara estava falando, nós vamos precisar dessa cruz lá na frente. E cada desafio que a gente consegue superar é um gravetinho que vai sendo colocado na nossa cruz. E esses gravetinhos são as nossas benevolências, a caridade. Tudo isso é uma somatória de coisas boas, onde nós temos as oportunidades. Oportunidade essa que Cristo não teve. Cristo foi pego de surpresa, né? Igual eu falei agora de pouco, foi pego de surpresa pela nossa ressurreição, né? E que dá um aprimoramento da nossa passagem por aqui. Então, a gente tem que estar lutando todo dia, a gente tem que estar fazendo a nossa benevolência, a gente tem que estar encarando esses desafios, porque o desafio nós temos a vida toda, 365 dias por ano. Tem desafios que nós temos para fazer o bem, tem desafio para fazer o bem. A gente tem que, às vezes, abrir mão de muitas outras coisas nossas para estar fazendo a caridade, para estar fazendo a benevolência, para estar fazendo tudo que a gente precisa fazer por aqui, porque essa é uma missão nossa aqui. Nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para cumprir uma tarefa.
O homem não colocou nós aqui e falou, vou colocar esse cara lá embaixo, lá ele que se vira sozinho. Não. Nós temos que aprender muito, nós temos que crescer. Por isso que eu falo que nós temos que estudar. Diferente de Cristo, ainda temos tempo para revermos nossos erros. E com os estudos e com toda a nossa caridade, consertar algum deles. Lá na frente, haverá um lado do mal e outro lado do bem. E vai ter um abismo. Vai ter um abismo. Essa cruz que nós estamos confeccionando hoje vai servir de uma ponte para nós passarmos do lado de lá. Nós já conhecemos o abismo. Está lá quietinho, está lá sossegado, só esperando a gente, né? Então a gente tem que fazer uma cruz que seja uma cruz bem sólida para aguentar, tem que aguentar a gente chegar do lado de lá. Né? E o que vai acontecer? Né? Será que nós estamos fazendo uma ponte no tamanho certinho que nós vamos precisar, da nossa necessidade, né? Ou nós vamos visitar o abismo? O umbral está de porta aberta lá. Fiquei sabendo que não fecha nem no domingo, nem no sábado, nem terça-feira de carnaval, ele não fecha nem um dia. Está lá, então não adianta querer aplicar um golpe aí que ele está de porta aberta lá. Né? Senão daqui a pouco vai ter gente querendo morrer no feriado, pensando que o umbral vai guardar feriado também. Não, lá não. Lá a coisa é bem mais séria. Por isso nós não podemos desanimar, como está falando lá no finalzinho do texto, com os empecilhos fáceis. Né? Parece que esses empecilhos fáceis que nós estamos tropeçando hoje, né, que a gente corre deles, são uma cortina para a gente estar passando por cima dos empecilhos difíceis. Tem muitos empecilhos fáceis e eles vão cansando a gente. Tem hora que a gente perde a fé. Falo, mas será que eu vou perder a fé por causa do tropeçar numa gilete? Amanhã vai ter uma pedra grande. E nós temos que reverter essa pedra grande para que ela sirva de escada para nós amanhã. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava fazer tanta coisa, né? Que às vezes a gente precisa fazer para a gente diminuir um pouquinho o nosso sofrimento. Mas nós temos que ser constantes. Nós temos que buscar a salvação. Eu estava ouvindo uma palestra da Nice esse dia atrás, e ela estava comentando, ela falou, pessoal da doutrina espírita, que já está há algum tempo engajado, que já sabe o sentimento da doutrina espírita, que vive a doutrina espírita, se um dia ela abandonar a doutrina espírita, é a mesma coisa que ela sair do 5º ano da faculdade e voltar para o primário. Perdeu todo esse tempo, perdeu. Você sair da doutrina espírita, vai fazer o quê? Tem pouco Santo Agostinho. Santo Agostinho demorou 38 anos lá para virar santo. A mãe dele rezava 24 horas por dia, Santa Mônica. Mas aqui tem poucos hoje. O mal está comendo bem. Né? Esses dias foi falado, mas nós espíritas, nós não revidamos quando nós somos interrogados, quando nós somos interpelados, porque aí a gente deixa as pessoas falarem e nós não falamos nada. Muitas vezes nós não falamos, nem para perder tempo, nós vamos perder tempo. Nós temos que construir a nossa cruz. Se ele quiser perder tempo, perca tempo ele. A hora que ele chegar lá e precisar, que ele vê o abismo e não tiver um pedacinho de pau, né? Para atravessar o abismo, ele sabe para onde vai. Esse texto de hoje, olha, um excelente texto, sempre tem cobrado a gente, cada um de nós, sempre tem cobrado. Tem uns textos que são mais suaves, são para a gente pegar e pensar na vida,
né? Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas o texto de hoje, ele pergunta, o que nós estamos fazendo aqui? Precisamos da cruz. Vamos precisar. Todo mundo vai precisar. E o que nós estamos fazendo, né? Então, só para terminar, nós temos que construir essa cruz, nem que fosse por sacrifício nosso, muito sacrifício nosso, mas para que seja para o bem dos outros. Nós temos que ajudar os outros. Tem gente que nem sabe que existe a cruz, está perdido, não tem um caminho a seguir. E não adianta a gente ficar com a nossa sabedoria só para uso próprio, que nós também não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que ajudar, né? É difícil a pessoa mudar? Não, não é difícil a pessoa mudar, né? Se for bem falado, se for de um jeito fácil, de umas palavras fáceis para ele entender, ele vai mudando. Hoje, quando existe alguma coisa, alguma curiosidade, o que é alguma fala, alguma conversa, né, alguma coisa, o que o pessoal faz? Vai no Google saber se é verdade, se não é. Tem coisa que desperta e tem coisa que é mentira. Tem muita coisa lá que é mentira, né? Mas a pessoa desperta a curiosidade dela. Assim é a cruz. Pouca gente sabe que nós temos que carregar essa cruz. É pesada para nós? Olha, pesada foi para Cristo. Que foi você que carregou aquela cruz apanhando, chicoteando, falando um punhado de coisa na orelha dele, pessoas compradas, tá? Pessoas que depois, no dia de Pentecostes, foram lá pedir o perdão para o Paulo, tá? Paulo para o Pedro, tá? Foram lá pedir porque não sabiam o que estavam fazendo. Aqui também. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Tem muita gente que não sabe que precisa da regeneração. Não sabe. Tem muita gente que não sabe o que é sofrimento. Não precisa. Eles se acham os reis, né? Se eu sou rico, se eu sou poderoso, aqui, lá em cima também é você. Você é amigo de Deus. Eu sou poderoso aqui, ele me fez assim. Não sei como, né? Que muitos ricos também precisam ver se é só do trabalho ou se tem alguma falcatruas por aí, né? Então, que cada um construa a sua cruz, mesmo quando for da caridade de muitos. Nós não podemos perder esse embalo que nós estamos tendo, né? Para a gente ver se algum dia a gente possa ver uma claridade na nossa vida, se algum dia a gente, vamos falar assim, seja reconhecido um minutinho pelo que nós fizemos aqui, um minutinho só pelo que nós fizemos aqui. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer tudo isso, mas às vezes não fazem porque tem muita gente que fala que a caridade cansa. Assim seja. Só trazendo uma grande recordação aí, um parênteses, né? Que Jesus coloca a carga em nossas costas de acordo com a nossa capacidade de carregar. Ela não é mais e nem menos. É a nossa capacidade de carregar, né? Tenhamos consciência disso. Precisamos fazer as coisas certas. E a regeneração está aí, que é para a gente evoluir, para a gente caminhar, né? Afinal, as nossas idas e vindas são para a nossa evolução, são para a nossa redenção, não é verdade? Muito bem. Vamos então agradecer a Jesus por esse estudo de hoje, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a caminhada quando ele esteve conosco, né? Provavelmente alguém de nós esteve nessa época também, né? Com certeza, porque nós temos aí perto de 200 retornos, né? Com certeza nós estivemos aí junto com Jesus, né? E precisamos
ficar mais próximos dele. E hoje os ensinamentos foram para isso, para que a gente entenda melhor como que é a coisa, né? Muito bem. Vamos agradecer a ele e pedir a ele que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, enfermos, pessoas com dificuldades, as mais diversas, precisando desse amor e desse carinho que Jesus tem para com todos nós. Que Jesus estenda a todos eles esta luz que fortalece, essa luz que vigoriza, que deixa a pessoa vigor, né? Vigor, amor pela vida, que possa trilhar caminhos de construção de uma vida dentro das leis morais, dentro do caminho que Jesus deixou para nós. Que Jesus ilumine a todos nós, que possamos trazer para os nossos lares esta energia maravilhosa que estamos desfrutando neste momento. E assim, Pai, agradecendo este momento maravilhoso da noite, os estudos e as orientações, nós vamos dirigir a prece de Cáritas para que possamos coroar o nosso encontro com este amor e este carinho que está reservado a todos nós. Rosa, por favor, Rosa, faça a prece. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de vossa alma o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja, que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito bom. Possamos ter uma semana reconfortante, né? Uma noite recuperadora de nossas energias, do nosso vigor e do nosso carinho pela vida. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Não,
Hoje vai ser matado, mano. Aí eu tava feliz,